Escolhi falar para os irmãos sobre aquilo que Deus fez e planejou lá no início de tudo. Por isso nós temos esta pequena série, No Princípio Deus. E na verdade, quando nós falamos no princípio Deus, a música que nós acabamos de cantar enfatiza um pouco essa verdade, falando sobre Deus como Criador e também depois como Redentor, tem a ver com aquilo que nós falamos sobre como Deus concebeu a história da humanidade, ou seja, como aconteceu e como Deus planejou interferir. E falamos então que, como cristãos, nós somos convidados a desenvolver uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, ou seja, uma visão de mundo, uma visão da realidade dentro dessa perspectiva. E há 4 pilares nesta cosmovisão cristã. E nós estamos falando nesses domingos sobre esse primeiro pilar. Os 4 pilares são, você pode repetir comigo, criação, queda, redenção e consumação. O primeiro pilar, a queda, ele é descrito nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Então, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, nós temos aí Deus não apenas sendo aquele que é o Criador de todas as coisas, se apresentando, criando tudo a partir do nada, criando tudo com a sua palavra, criando o mundo, criando o planeta Terra de forma especial e criando de uma forma ainda mais especial o primeiro casal. E nós temos então agora a apresentação da parte de Deus dos princípios que Ele mesmo estabeleceu soberanamente como Criador, que devem reger o nosso mundo de forma ideal. Nós sabemos que nós não vivemos mais a realidade do ideal, mas nós temos que ter em mente qual é o ideal, qual é o projeto original. Até que ponto nós podemos resgatar esse projeto e viver dentro desse projeto original. E eu já falei aqui nos domingos anteriores sobre o mandato cultural, falamos aqui sobre a importância do trabalho, e hoje eu quero falar sobre o mandato cultural em relação ao casamento, em relação à família, criação desse projeto original de Deus. E aí nós, quando pensamos no casamento e na família, nós temos que pensar, em primeiro lugar, sobre algo que eu já falei, mas eu quero aqui recapitular, sobre Deus criando o homem e a mulher, iguais em sua essência, mas física, emocional e funcionalmente diferentes. É importante relembrar que o homem não é superior à mulher e nem a mulher superior ao homem, porque ambos têm impregnado em si a imagem de Deus. É interessante que quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, a maneira como o escritor bíblico colocou essa criação de Deus, descreveu isso. E eu penso que não foi por um acaso. Diz assim o texto sagrado: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus não criou, é importante relembrar, um ser híbrido, meio homem, meia mulher. Deus não criou um ser e disse, você pode escolher o que você vai ser. Se você vai ser homem ou se vai ser mulher. Homem e mulher são diferentes fisicamente. Essas diferenças são extremamente óbvias, nem preciso mencioná-las. Assim como há diferenças físicas, há também diferenças emocionais, que não significa que há características que são exclusivamente femininas e exclusivamente femininas, mas quando nós olhamos o conjunto da população, nós vemos que há determinadas características que são mais comuns nas mulheres e igualmente há características emocionais que são mais comuns aos homens. É interessante que quando a pessoa ela é influenciada pela cultura dos nossos dias e por outros fatores, ela não se reconhece no seu corpo como tendo um determinado sexo, ou seja, ela se sente como se tivesse um sexo oposto, ela tem 2 opções. Ela pode, como incentiva a maioria da mídia e da cultura prevalecente, você tem que mudar o seu sexo, você tem que mudar o seu corpo, você tem que fazer uma cirurgia e mudar o seu corpo para adequar aquilo que você sente com aquilo que o seu corpo é. Mas existe uma outra alternativa, que hoje em dia
pela maioria da sociedade, por muita gente, pelos vários profissionais da área de saúde contaminados com a ideologia desse tempo, dizem, não, eles não aceitam isso. Mas você pode mudar a sua mente, você pode mudar a maneira como você se enxerga, sem precisar mudar o seu corpo. E aí você fica sendo fiel ao projeto original de Deus. Porque quem determina qual sexo que nós vamos ter, não somos nós. Quando a pessoa não aceita esse projeto de Deus individual, eu diria que ele está se rebelando contra o Criador. É interessante que homem e mulher são diferentes, mas eles têm uma capacidade de se corresponder. Ou seja, há naturalmente um ajuste entre eles em muitos aspectos, especialmente no aspecto físico. Por isso que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, são seres diferentes, mas que de alguma forma se complementam. Lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, e Deus criou o homem para cumprir a sua vocação de forma plena, Ele coloca a mulher para que juntos eles possam cumprir esse projeto de Deus, para que eles possam exercer o mandato cultural. É claro que homem e mulher, como tem falado, são diferentes, mas nesta diferença, ou nestas diferenças, eles se complementam. As mulheres convidam os homens a enxergarem um lado da vida que nós sozinhos não poderíamos enxergar, não conseguiríamos ver. Elas geralmente são mais intuitivas, relacionais, afetivas. Então, essas características, elas trazem para a gente uma contribuição muito grande. Quando o homem se vê diante de uma mulher, muitas vezes ele se sente um tanto perplexo, porque é um ser, em muitos aspectos, de fato, mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, dá a ideia de completude, quando ele se relaciona com ela, não apenas no contexto do casamento, mas em outros contextos da vida, a mulher faz toda a diferença nesse mundo. Nós vivemos num mundo, por exemplo, muito individualista, em que ninguém quer auxiliar ninguém. E como eu falei há 2 domingos atrás, a mulher é auxiliadora. Não no sentido de estar numa posição inferior, até porque o termo usado no original é de alguém que auxilia com grande competência. É alguém que auxilia porque é capaz e tem características e atributos e percepções que o ajudado não tem. Bem, é importante então distinguir isto. Deus fez o homem e a mulher na sua essência iguais, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Um trabalha, um vive ao lado do outro, são parceiros. É interessante que quando o homem recebe inicialmente a missão de nomear os animais, iniciando assim o seu mandato cultural, e depois esse mandato se amplia para o casal, ele vai nomeando cada um dos animais. Primeiro Deus nomeia a obra da criação, aí ele cria o homem, e este homem nomeia cada um dos seres. E é interessante que quando ele vê a mulher pela primeira vez, ele a chama de Isha. Algumas traduções nossas falam varoa. Porque do Ishi, do varão, foi tirado. Esta leve variação de termos mostra exatamente que ele percebe que ele está diante de um ser diferente, que o complementa. Então essa percepção de complementariedade e de valorização é fundamental. E aí então, a este casal, Deus dá uma ordem, que é, na verdade, a primeira ordem que nós temos dada para os seres humanos. Você sabe qual é essa ordem? A primeira ordem que nós temos na Bíblia? Quantos aqui acham que sabe? Levanta a mão. Acho que a maioria, né, também na dúvida, né? A primeira ordem que nós temos na Bíblia não é jejuem. A primeira ordem que nós temos na Bíblia é não coma do fruto proibido. A primeira ordem não é cuidem bem desse mundo, não. Essas coisas estão aqui juntas, mas no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis nós temos sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Como é que um casal pode se multiplicar? Todos nós sabemos muito bem. Como é que eles podem cumprir esta ordem de forma natural? Sem a ajuda, muitas vezes, que nós temos hoje, inclusive, da ciência. Deus poderia ter inventado um outro jeito de trazer as pessoas à face da terra. Deus poderia, como nos contos infantis, ter mandado a cegonha, trazendo o bebê de acordo com a encomenda. Mas nós sabemos que não é assim, porque Deus inventou o sexo. E é importante relembrar isso nesse tempo, porque tem pessoas que olham para os cristãos como se fossem ETs, como se fossem pessoas que estão num outro planeta, que não vivem a realidade.
Eu sempre costumo dizer que o sexo não é uma invenção da Playboy. Foi Deus que criou o sexo, uma das mais fantásticas invenções de Deus. E Deus criou dois sexos que se complementam. Homem e mulher foram criados de tal maneira que eles sentem atração um pelo outro. A maneira como essa atração acontece, muitas vezes, é diferente. Não é exatamente a mesma dinâmica, mas há uma atração. E é interessante que, de fato, aquilo que a gente percebe na prática aconteceu lá no primeiro momento. Quando Adão estava sozinho, percebeu que não tinha alguém que lhe correspondesse. Deus lhe apresenta a mulher e ele diz, uau! Ele vibra, ele está fascinado, ele percebe que é alguém diferente, que vai lhe complementar. E Deus não recrimina por isso, Adão se controla, Deus não fala nada disso. Né? Por quê? Porque Deus mesmo que deu ao homem essa capacidade de admirar o sexo oposto. E a mulher também, de uma forma diferente, mas também ela tem uma atração pelo homem, foi Deus que criou isso. É interessante que no livro de Cantares, o livro que celebra esse amor entre o homem e a mulher de uma forma tão grande, ele começa com a palavra da mulher e não do homem. E o que essa mulher diz para o seu amado? Ela diz assim, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, se as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Esses pensamentos são obscenos? Claro que não. Esta mulher ela está apaixonada, mas ela também está comprometida com o homem. Ela quer a sua companhia, ela quer o seu afago. E ela diz claramente isso, lá no capítulo 2, versículo 6 do livro de Cantares. O seu braço esquerdo esteja debaixo de minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Mas ela não está falando isso para qualquer homem. Ela não está falando isso para um cara que ela conheceu ontem à noite na boate. Não. Ela fala para uma pessoa com quem ela tem um compromisso. Ela diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, todo esse amor erótico, todo esse amor lindo, toda essa atração, ela deve ser cultivada dentro de um contexto específico. Deus não criou um homem e várias mulheres para ele escolher com qual ele queria ficar ali cada noite. Deus não colocou uma mulher com muitos homens ao seu dispor. Não. A Bíblia fala de um compromisso, de uma realidade social que envolve o casamento e o relacionamento íntimo. Veja só, na mesma sequência que fala desse homem impressionado com a sua mulher, com esse presente que Deus lhe dá, diz assim, por isso, para desfrutar desta mulher maravilhosa, o homem deixa o pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiu vergonha. Então nós temos aqui um princípio velho, calejado no contexto da igreja, mas que nós precisamos repetir. Nós precisamos relembrar, para que essas gerações assimilem isso, para que os nossos filhos assimilem isso, para que a gente relembre isso, para que a gente não se deixe enganar, porque esse não é o conceito vigente na sociedade. Deus criou o sexo para ser desfrutado no contexto do casamento. É uma dádiva maravilhosa, mas precisa ser utilizada no contexto apropriado. No contexto de um relacionamento onde há maturidade e compromisso, há uma aliança. Esta aliança formada entre o homem e a mulher, ela apresenta na história diferentes formas, ou seja, nem todas as cerimônias que indicam um casamento são iguais no mundo e ao longo dos anos. Mas todas elas têm um aspecto em comum. Não é algo privado apenas entre o casal. Olha, nós dois aqui estamos tão unidos que nós já podemos nos considerar marido e mulher, mesmo que ninguém saiba. Mesmo que ninguém reconheça isso. Não, é uma cerimônia pública. E há um desapegar da família de origem e unir-se a uma nova família e formar uma nova família. Diante desse compromisso, diante desta aliança, não existe então nenhuma razão para algum sentimento de vergonha, de culpa, quando os dois decidem se unir e formar uma só carne. Esse trecho, que os dois formam uma só carne, uma só unidade física, emocional e espiritual, ele é tão importante, ele é um princípio tão importante, que ele foi repetido por Jesus, lá em Mateus 19:5, quando ele fala sobre o divórcio. Ele foi repetido por Paulo, quando ele escreve sobre o casamento, lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Então, esses versículos e outros mostram a sacralidade, a importância do casamento.
é um homem pronto a deixar de exercer prioritariamente o seu papel de filho para assumir o papel de marido e de pai. Em outras palavras, antes de um homem ter sexo, é importante que ele demonstre responsabilidade, disposição de ter responsabilidade. Por quê? Porque, biblicamente, o sexo não é algo muito bom, mas para gente grande, não para adolescente. Não para quem não tem a responsabilidade de assumir todas as responsabilidades inerentes a um casamento e a perspectiva, inclusive, de terem filhos. Sexo é uma bênção tremenda para ser desfrutada por gente responsável, que já abriu mão do papel de ser o filhinho da mamãe ou do papai, para assumir o papel de um esposo e, quem sabe, pai dos seus filhos. Quando o pai diz, o meu filho não tem maturidade para casar, para educar os filhos, para formar uma família, então não está preparado ainda, à luz da palavra de Deus, para ter um relacionamento íntimo. E por isso Deus estabeleceu, e tem esse desejo, Deus coloca esse desejo, mas Deus coloca esse desafio. Então ele tem o desejo, mas para satisfazer esse desejo, ele precisa crescer e assumir o desafio de ser homem. E a gente olhando retrospectivamente, especialmente quem já tem a minha idade, e a idade de muitos aqui, todos nós sabemos, a gente se lembra. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar o casamento. É difícil, mas vale a pena esperar. Um cristão autêntico, eu creio que nunca se arrepende de ter tomado essa decisão de se entregar, de ter o primeiro relacionamento íntimo com a sua esposa, com a pessoa com quem ele vai viver a experiência do casamento. É claro que o desejo sexual, ele não é o único estímulo e a única razão para alguém se casar. Muitas outras coisas estão envolvidas. Mas este desejo, esse estímulo, ele é importante. O que acontece então na nossa cultura? O que acontece fora desse ambiente em que a gente considera esse livro como sendo uma fonte de autoridade para nós hoje? Deixa agora a tarde se divertir. Desde que use camisinha, está tudo bem. Deixa levar a namorada para casa. É melhor que ela durma lá no quarto com ele, quase sob as vistas da gente, do que vá para um motel, sei lá com quem. Não é assim? Deixa eu dizer, você não vai conseguir convencer o seu filho, o seu neto, um adolescente na sua casa, a se guardar, a não ser que ele tenha esse princípio da palavra de Deus como sendo algo importante e verdadeiro para a sua vida. Porque a pressão é grande demais. As possibilidades hoje são muito maiores do que há 20, 30, 40 anos atrás. E o que nós encontramos hoje? Os meninos já têm o sexo antes da hora, e aí muitos relutam em assumir o seu papel como homens. E aí eles estão aí com 30, 40, até 50 anos fazendo papel de menino. É importante, então, lembrar que através do ato sexual, o homem e a mulher realmente se tornam uma só carne. Esse é o ato que caracteriza de forma especial um casamento. Por isso que, por outro lado, quando um casal já está casado, diz, olha, nós não temos nada, pastor, há muito tempo, há muitos meses eu fico muito preocupado. Porque esse casamento, na verdade, a não ser que haja realmente um problema físico sério, ele não está acontecendo como Deus planejou. Uma pessoa que vive um casamento, mas sem um relacionamento íntimo, ele está numa posição de grande vulnerabilidade. Vulnerabilidade para o lado da pornografia, vulnerabilidade pelo envolvimento com uma pessoa do sexo oposto, vulnerabilidade para o adultério. Então, o mesmo Deus que criou o sexo, ele incentiva em várias partes da Bíblia, o próprio livro de Cantares mostra isso, que o casal deve cultivar isso. Eu sei que o sexo no contexto do casamento nem sempre é aquele conto de fadas que aparece nos filmes de Hollywood. Por isso, às vezes, os casais precisam de ajuda, de apoio, seja médico, seja através de profissionais da área de saúde. Mas ele deve investir nisso, porque isso caracteriza o relacionamento conjugal de uma maneira especial. O sexo não é simplesmente a satisfação de uma necessidade biológica. Eu me lembro que quando eu ainda era bem jovem, estava noivo, e aí conversando com um jovem lá em Itaporanga, lá na Paraíba, ele disse, não, pastor, para mim... Ele perguntou se eu já tinha tido relacionamento com a minha namorada, com a minha noiva. Eu falei, não, eu pretendo me guardar para o casamento, eu disse para ele. E ele disse, mas o sexo para mim é como tomar água, como comer uma comida. Eu falei, não, é diferente. Você consegue ficar quanto tempo sem beber água ou sem se alimentar? Se você ficar muito tempo, você vai morrer. Mas eu nunca ouvi alguém que morreu porque não teve relacionamento sexual. Se fosse assim, todas as pessoas virgens morreriam imediatamente, um pouco tempo.
Então, não se pode usar esse tipo de raciocínio como sendo uma simples necessidade como qualquer outra. É uma necessidade, mas é uma necessidade que você pode ter sob controle, que você pode se guardar para o seu relacionamento dentro do projeto de Deus. Não é algo que você faz apenas para matar a vontade, não. Por isso, resumindo, casais casados, desfrutem do relacionamento íntimo da melhor maneira que puderem. Se deem de fato um ao outro em amor. Considere as necessidades do seu cônjuge, porque isso fortalece o relacionamento conjugal. Além de que, é nesse contexto desta união física que Deus quer conceder os filhos, os seus filhos, à sociedade. Hoje, essa produção independente. Eu quero alguém aqui, eu vou pegar um banco aqui de esperma, vou ter meu filho independente. Isso não é projeto de Deus para ninguém. Não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que as pessoas possam nascer num lar. Idealmente, onde tem um pai que é uma referência para o menino, uma mãe que é uma referência para a menina, onde o amor dos dois é demonstrado dentro das peculiaridades de cada um. Esse é o projeto ideal de Deus. Quando nós não estamos no ideal, o que nós devemos fazer? Ver dentro do nosso contexto como é que nós podemos agir para que a nossa realidade se aproxime daquilo que é ideal. Então, além da oração, do diálogo, da leitura da Bíblia, de tantas outras coisas que são importantes, do respeito, coloque o relacionamento íntimo como algo especial no contexto do seu casamento. E você que não é casado, que é viúvo, que é divorciado, aguente a mão, peça a sabedoria de Deus. Não embarque no primeiro relacionamento que aparecer, porque o relacionamento conjugal envolve sexo, mas obviamente é muito mais do que sexo. Gênesis 1 e 2, então, nos ensina que no princípio, Deus criou o homem e a mulher com todo esmero, a sua imagem e semelhança. Um não é superior ao outro, embora tenham papéis diferentes. Deus criou de tal maneira que esta união entre os diferentes possa fazer nascer um novo ser e trazer para eles um grande prazer. E Deus é glorificado no relacionamento conjugal. Quando você se une com a sua mulher, Deus está ali no quarto, você não precisa sentir vergonha de nada. Tudo que nós fazemos pode e deve ser feito para a glória de Deus. Mesmo afetado pelo pecado, é possível resgatar o projeto de Deus para o casamento. Eu percebo que nesse tempo na sociedade existe muitas vezes uma luta por parte de alguns para tentar fazer com que as leis possam se adequar ao projeto de Deus. Me parece que essa luta muitas vezes ela é infrutífera, porque a sociedade não vai seguir o projeto de Deus. Eu diria que eu me contento em ter cristãos autênticos, que independente das leis, independente do que é escrito como certo ou errado, independente de uma sanção, de uma lei criada por homens, cumpre o projeto de Deus. A igreja no Brasil vai fazer diferença quando nós cristãos entendermos que o projeto de Deus é o melhor e nos esforçarmos por colocá-lo em prática. Esse é o grande desafio que nós temos para nosso casamento, para nossa família, para nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, muito obrigado, porque não somos nós que decidimos sozinhos o que é certo e o que é errado. Obrigado porque nós temos a Tua palavra que nos mostra qual é o Teu projeto original. E o Teu projeto é o melhor de todos. E nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor que nos criou, nos formou, tem todo o direito de nos orientar sobre como vamos usar o nosso corpo. A sociedade diz, meu corpo, minhas regras. Mas o Senhor diz, o teu corpo é templo do Espírito Santo. E devem ser as minhas regras. E que nós possamos ter isso em mente. E que possamos descobrir que vale a pena, mesmo quando é difícil, cumprir o teu projeto original. Porque as recompensas que teremos disso serão muito grandes. E é isso que eu te peço, Pai, para as nossas vidas. Livra-nos do mal. Dá-nos a capacidade de resistir às tentações que são contrárias ao teu projeto e, acima de tudo, que na nossa mente possam ser inculcados esses valores e que possamos repassá-los para os nossos filhos, para os nossos netos, para que possamos fazer diferença nesse mundo. E através de lares bem estabilizados, de casamentos onde o teu projeto se torna realidade, nós possamos espalhar a tua luz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai.